Eu entendo que esse jogo existe, esse jogo do hype, da próxima rodada, ele existe. A última rodada que a gente fez da Fingerprint Spellation era $200 milhões. A gente chegou a bater até um pouco mais. Então, assim, eu sei que esse jogo existe, esse jogo tá aí pra ser jogado, tem um monte de gente que tá jogando esse jogo nesse exato momento. Só que ele é um jogo que, depois de você jogar uma vez e você vê a parte ruim dele, acho que você toma cuidado pra não fazer... Não é que você fica menos ambicioso, acho que até talvez você possa ficar até mais ambicioso, só que você quer algo que seja duradouro no longo prazo, que é o que eu tenho feito agora com a Bag, né? Bem-vindos. Este é o Real Deal Makers Podcast, uma exploração sobre os desafios, dificuldades e obstáculos do crescimento e sobre como superá-los na visão de empreendedores, executivos e pessoas que trouxeram grande impacto para a sociedade e os negócios. Aqui é Arnaldo Rocha, Managing Partner da Dealmaker. Hoje vou falar com o Luiz Ramalho, Founder e CEO da Meg. Obrigado por aceitar o convite de conversar conosco aqui no Real Deal Makers. A gente se conheceu quando você estava fundraising, começando uma startup em que a nossa companhia investiu na época. Pois, enfim, a gente acompanhou aqui tua carreira e para nós era óbvio que a gente tinha que conversar com você. Você está hoje na fronteira, né, do que está acontecendo em AI e fintech no Brasil e de certa forma você começou, né, nesse assunto na tua carreira, então a gente achava que a gente tinha que te ouvir de qualquer jeito nesse episódio aqui do Real Deal Makers. Obrigado. Valeu, obrigado pelo convite, é um prazer falar com você também, Arnaldo. Maravilha, então bem ao nosso estilo, vamos direto ao ponto. Luiz, você, né, se a gente olha para trás ali no teu LinkedIn, na tua carreira, como você começou, você passou por Goldman, passou por Blackstone. Para quase todo mundo que acompanha mercados, né, já é uma conquista em si você ter trabalhado nesses lugares. E aí, em algum momento, você conta pra gente como é que foi esse processo para você, você decidiu empreender no que à época era coisa de piratas do Caribe, que era crypto blockchain investing, longe de ser algo consolidado e consagrado como 6 a 5 anos depois. Por que você tomou essa decisão e como é que foi essa transformação de corporate financial markets para empreender com crypto e blockchain? Bom, até se for ver talvez a minha história aqui de carreira, em alguns momentos eu fiz tomei decisões que em retrospecto parece boa, né? Positiva financeiramente, até em termos de carreira, só que na época específica não era. Então, até antes de eu entrar na Goldman, eu sou carioca, né? Me formei em economia na PUC-Rio. Eu vim para São Paulo para fazer mestrado em economia na USP. Comecei o mestrado, fiz um ano, foi um mestrado que, eu tive que estudar muito para passar. Tem uma prova da Ampere que você precisa passar assim, deu trabalho. Eu entrei e aí, nesse ano que eu tava, assim, primeiro você vê que eu vi que eu não seria um top researcher, um PhD, que nem vários dos meus amigos acabaram indo ser, o pessoal foi para Stanford e tal. Eu vi que eu não era... Eu era bom o suficiente para entrar no grupo, mas eu não conseguiria ser o melhor ali do grupo. E aí, um amigo do próprio mestrado, a namorada dele à época, que hoje é esposa, tinha trabalhado na Goldman Sachs e comentou, falou assim, cara, tem outras coisas que para você não tinham no Rio, né? IB, umas profissões assim que não tinham. O mercado financeiro no Rio, até hoje, né? Talvez até esteja menor, é mais essa parte de asset. E ele falou, talvez valha a pena vocês conversarem, sei lá, ver o que eles têm, entrevistar e tal. E aí eu acabei entrevistando, passando, e levei durante um tempo os dois e rapidamente você vê que, acho que a minha primeira semana de Goldman eu já virei noite, assim, né? Então você vê que não dá pra segurar os dois. E aí eu larguei o mestrado e fiquei na Goldman. Esse movimento do largar o mestrado e ficar na Goldman já foi bastante, assim, pros meus pais, já foi bem... Putz, como assim? Vai largar essa parte acadêmica, etc e tal. Então, isso já foi visto como um movimento de certo risco. Da Goldman para Blackstone foi talvez a parte menos arriscada, né? Acho que todo mundo que entra em IB tem um pouco desse negócio de
acho que talvez isso tenha mudado hoje, né? Mas você passava alguns 3, 4 anos ali no IB para tentar ir para um hedge fund ou para um private equity, era o caminho. A Blackstone estava abrindo no Brasil na época, então eu consegui pular um pouco esse estágio. Entrei direto na Blackstone, que estava abrindo o escritório aqui. E aí, uma vez na Blackstone, assim, realmente é uma empresa que até hoje, assim, a história é um negócio impressionante. Na época que eu entrei lá, a receita por empregado só perdia para o Google. Então tinha 2.000 pessoas, sendo que assim, a Goldman a ordem de grandeza era algo como 100 mil. Então era um negócio que era uma concentração, era muito denso em talento, é, e tinha um caminho muito claro ali para como você ia, enfim, ser bem sucedido na carreira. O que que eu senti? Quando eu já estava na Goldman, eu senti que eu gostava mais do quem era o cliente da Goldman do que a própria carreira ali. Então, eu achava mais interessante as pessoas que criavam empresas do que a gente que de certa forma estava do outro lado da mesa, né? Então, essa ideia de empreender já estava bem fixa na minha cabeça. A decisão foi tomada ali depois do primeiro ano e meio assim da Blackstone, acho que eu recebi meu bônus e saí. Foi um pouco essa decisão de se não for agora, depois vai ficar muito difícil. Porque eu via os caras que já estavam há 2, 3, 4 anos, você começa a ficar com um pedaço do patrimônio preso ali, golden handcuffs, né? A algema de ouro ali. Então, eu achei que eu tinha pouco a perder, tinha 25 anos ali, então ainda achei que, cara, se eu pular agora, não tenho conta para pagar de ninguém que não seja minha, as minhas também não eram muito caras, eu posso me dar o luxo aqui de dar um tempo de testar. E aí eu acho que o que sucedeu em termos de carreira também contou com muita sorte, porque eu já gostava bastante de cripto, então eu sempre falo, né? A primeira vez que eu comprei cripto foi lá no mercado Bitcoin, 2014. 2014 e 15 foram anos que, assim, o mercado de cripto era um marasmo, não acontecia nada. Bitcoin saía de R$ 2.000, 3.000. Ficou andando de lado um tempo. Em 16, quando eu tinha acabado de sair da Blackstone, o mercado estava começando a subir de novo. E aí tinham coisas novas acontecendo. O Ethereum estava ganhando corpo, estava indo além de só Bitcoin. E um pouco da bolha anterior de 2013 já tinha passado. E aí foi nessa época que eu acabei me reconectando ali com cripto. Tava com tempo, viajei para São Francisco, fiquei na casa de um amigo que estava fazendo mestrado lá. E aí eu dei a sorte ali de ver o Vitalik, o cara que criou o Ethereum, Fred Urson, que é um dos founders da Coinbase e depois do Paradigm, todos numa palestra ali que eu fui ver, super pequena. Falei, cara, eu não entendi 10% do que os caras falaram, mas falei, cara, tem muita gente interessante construindo coisa aqui em cima, eu vou gastar tempo nisso daí. E aí dei a sorte de 2017 ter sido aquele ano onde é, teve uma bolha de cripto ali gigantesca, e aí fala, pô, esse negócio cresceu de um tamanho suficiente que dá pra pensar em montar um business aqui. Que foi o primeiro business que eu montei, que foi a Polvo, né? Que foi quando a gente se conheceu. Boa, fantástico. Agora, você saiu do Blackstone Uhum. sem ter clareza em que você ia empreender, é isso? Isso, eu não tinha. E eu fui no modo bem exploratório, só para deixar a história mais curta. Mas quando estava em São Francisco ali com esse amigo meu, tinha um outro conhecido que tinha trabalhado comigo na Goldman, que ele estava começando uma empresa que existe até hoje, que é a Turbi, que é de car sharing. E eu fundei com eles essa empresa. Então, o nome até da Turbi quem deu foi a minha esposa, foi a Mari. Então, assim, a gente ficou uns 6, 7 meses, teve uns entendimentos ali da época de sócio, e tal, muito aprendizados, né, iniciais, assim, mas enfim, sou gente amigo até hoje, assim, mas veio o cripto explodiu ali em 2017, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui, vou fazer o meu sozinho, e foi quando eu decidi, mas eu tava no modo bem de explorar mesmo, eu falei, ó, eu tenho tanto de runway pessoal, eu vou achar alguma coisa aqui pra eu fazer nesse meio tempo, então a cabeça foi meio essa, entendeu? Fantástico. E aí, movendo para Polvo, né? Você fez uma rodada da qual, quando eu estava no MB, a gente participou. Você levou a Polvo a um desenvolvimento que eu considero, né, para a época, ótimo, né? No sentido de que você tinha um produto buscando crescimento, etc. Mas chegou um ponto em que você
terminou fechando o ciclo da Polvo. Se você puder descrever esse ciclo, né, como foi a jornada, começo, meio e fim, por que você decidiu fechar o ciclo? E o que você eventualmente levou desse ciclo para frente? Seria ótimo. Acho que a Polvo a gente tentou duas coisas principalmente. A nossa primeira tese foi... Eu queria fazer um veículo de investimento em cripto. Acho que esse foi o primeiro passo. Olhando agora de trás para frente, eu via que eu tinha uma visão muito ingênua, assim, de tudo, né? Tanto do mercado, de como deveria ser o veículo de investimento, e o próprio mercado em si era pouco desenvolvido, né? Especialmente saindo ali de um pós-bolha, né? A gente começou a empresa em 2018. A gente tentou duas estratégias. E aí, no meio de 2018, foi quando eu acabei conhecendo o meu co-founder, que é o Renato Shira, que, putz, uma coincidência daquelas outras coincidências assim de sorte, né? Eu tava bastante no Twitter, assim, né? E vi que um cara tinha publicado umas métricas on-chain. Então, métricas que os movimentos, digamos, da blockchain, dos tokens na blockchain, para prever o preço de Bitcoin, no caso. E aí fui ver, comecei a trocar ideia, vi que o cara era brasileiro, fui descobrir que o Shira morava a 2 quadras de mim. Aí a gente foi, se encontrou no Starbucks ali, começou a conversar. Eu já estava com um timezinho pequeno na época, e a gente estava olhando exatamente para usar dados quantitativos para investir no mercado, investir principalmente em Bitcoin e fazer previsão de preço. E aí a gente tentou essa estratégia durante um tempo. O sucesso foi meio mixed, assim, né? Então dava certo um tempo, dava errado. Onde a gente encontrou um caminho mais sustentável. Isso foi depois até, né? Eu acho que a gente fez uma rodada, que foi uma rodada para padrões de hoje, ela é bastante pequena, né? Sei lá, acho que R$ 1 milhão, assim. É, isso eu lembro, acho que foi 2019. Onde a gente encontrou algo que funcionava foi em 2020, quando a gente começou a fazer market making. E aí a gente começou a fazer market making e conseguiu ter um sucesso relativamente bom aqui no Brasil, no mercado Bitcoin e nas outras exchanges aqui brasileiras. A gente fez um pouco lá fora também, mas muito mais competitivo o mercado lá fora, né? É outro jogo. E aí, como que terminou assim esse ciclo? Início ali de 2021, a gente tava market making, ele é um negócio que ele gera, digamos, pouco valor de equity, mas ele gera caixa, né? Então a empresa já estava gerando caixa, já estava lucrativa. E aí eu comecei a me interessar muito no mercado de NFT. Eu vi que esse negócio tinha o potencial de virar algo grande. E aí o que a gente fez foi, a gente acabou investindo dinheiro nosso, dinheiro da empresa e de um grupo ali de investidores iniciais para comprar uma série ali de NFTs de arte, que foi o que virou a Fingerprints, que virou uma DAO, e a gente pode entrar em toda essa história, que talvez tenha sido a história mais louca aí de todas. E aí a minha atenção passou a ser muito focada na Fingerprints e isso virou algo muito maior, digamos, do que é a Polvo. E o business de market making, ele demanda que você esteja constantemente ali, enfim, otimizando, né? E a gente vê que, putz, o tamanho aqui do que está potencialmente gerando de lucro, e a gente constantemente tendo que voltar aqui, acho que a oportunidade é menor. A Polvo tinha uma alocação ali na própria Fingerprints, nos próprios NFTs, e aí o que a gente fez na época foi basicamente recomprar os investidores com o caixa da empresa e basicamente fechar, né, a estrutura. O que eu vejo agora, até pensando para mim lá atrás, eu não acho nem que era uma estrutura que deveria ter tido capital de VC ou externo, não era um VC business assim, né? Fundo talvez devesse ser um negócio que a gente deveria ter só achado um jeito mais rápido ali dela ficar lucrativa e deixar só com o nosso próprio dinheiro, entendeu? Mas enfim, acho que tem muito aprendizado assim que não tem. Você só. É fácil falar depois, né? Agora parece óbvio. E aí foi quando começou ali o capítulo da Fingerprints, e por si só, acho que também tem uma série de aprendizados aí que é, bons e ruins. Foi um período muito, muito intenso que trouxe vários aprendizados assim para mim, várias lições, conheci também bastante coisa, muita gente, que acho que vale a pena talvez gastar um tempinho aqui. Eu lembro que, e aí, para quem lembra da cronologia daqueles anos, e foram anos ali já de pandemia, né? Isso, isso. Tinha aquela loucura, né? Sei lá se o mundo ia acabar ou não, mas eu lembro que também os mercados estavam com muita
com muita exuberância. O Krypton deles, entre 20 e 21, explodiu. Lembrando que, assim, isso a gente ainda tava com a polvo, 20, teve aquele dia que o Bitcoin quase morreu, né? Caiu 50% num dia. Nossa, aquilo ali foi, assim, a gente tava com posição aberta, então a gente tava tendo um lugar, no lado certo do mercado, tava short. Mas assim, era um mercado insano. E você viu no mesmo ano aquilo acontecer e o mercado explodir depois. Então foram, acho que assim, a gente tá vendo agora um mercado bastante diferente também, mas perto daquilo ali eu não vi nada parecido. O grau, acho que, enfim, a gente pode especular depois sobre o que aconteceu, mas as coisas estão mais previsíveis, até porque estão mais, o nível de adoção aumentou muito, né? Na época é, foi ontem, mas era outro planeta no que diz Uhum. respeito a crypto adoption. Né? Mas indo para fingerprints, então o contexto do mercado crypto blockchain era de otimismo, apesar da volatilidade, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Houve na virada de 20 para 21 o IPO da Coinbase, né, para deixar a coisa ainda mais atraente, de novo, provando para o mercado que talvez esse troço seja sério. E aí você fez esse pivot de povo para fingerprint. Conta pra gente, e acho que vale a pena ter esse recorte também, é, arte com crypto, blockchain, o que é isso? Né? Por que você se empolgou por esse assunto e como é que foi a jornada Fingerprint? É, eu diria que a jornada Fingerprints, ela foi quase que ela aconteceu quase sem querer. Foi literalmente isso. A base da Fingerprints foi, eu comecei a me interessar por esse mercado de NFT. Eu descobri que os caras que criaram o CryptoPunks, que é tido como o primeiro, talvez o primeiro NFT, eles que tinham criado uma outra obra de arte chamado Autoglyphs, que é a primeira obra de arte on-chain, ou seja, todo o código para reproduzir a obra de arte, ele está contido dentro do token, na blockchain. E eles tinham se inspirado num artista americano chamado Saul Lewitt. Ele fazia esse tipo de arte onde ele codificava as coisas mais isso daí anos 50, um artista bastante famoso, tá no MoMA, enfim, é um dos artistas conceituais assim mais importantes do século XX. Eu acho que o insight ali, mais um insight de trader é uma coleção bastante pequena, tem 512 obras. Pouca gente sabe disso, mas esse mercado parece que está explodindo. Eu via cada vez mais. Tem uma coisa um pouco assim de gut feeling, de você ver as coisas andando. E aí eu falei assim, cara, eu acho que a gente tem oportunidade aqui. Eu já tinha comprado uma para mim, junto com o Shira a gente decidiu comprar uma para a empresa, então a gente comprou uma para Polvo. E o e aí eu falei assim, cara, eu acho que tem um espaço para a gente juntar um pouco de capital aqui e comprar em conjunto com outros sócios. E aí, mais uma daquelas loucuras de pandemia, a gente fez um grupo ali no WhatsApp, que tinham basicamente 10 brasileiros, tinha um gringo também. É, a gente juntou o que era o equivalente hoje a 4 milhões de dólares e a gente comprou uns 4% do mercado dessa obra. A nossa ideia evoluiu para vamos colocar essas obras dentro de uma estrutura tokenizada de DAO, que era uma coisa que já estava começando a aparecer, como se fosse um fundo tokenizado. E a ideia inicial era ser uma coleção. Esse seria o ponto de partida. Efetivamente, uma coleção, algo muito parecido com o fundo. E aí eu acho que se sucedem coisas que eu acho que são boas e ruins, né? Porque o que aconteceu? A gente estava certo, o mercado começou a andar, começou a ficar muito evidente nesse mercado que putz, a gente tinha uma coleção importante. A gente fez uma outra rodada onde a gente comprou mais obras. Entraram pessoas bem high profile, então, por exemplo, o fundador do Figma, que é o Dylan Fields, entrou como investidor, ele é entusiasta de NFT há muito tempo. Figma aí, para quem não sabe, enfim, empresa aberta, fez um IPO de 20 bilhões de dólares. E aí entraram os fundos depois. Então veio Andreessen Horowitz, A16Z, né, veio o Union Square Ventures, e a gente evoluiu a ideia, por assim dizer, da Fingerprints deixar de ser só uma coleção e ser um business operacional, onde a gente iria lançar novas coleções com outros artistas usando a nossa marca, a comunidade, enfim, fazer outros tipos de projeto. E esse negócio deu certo durante um tempo, aí a gente está falando de segunda metade de 2021, só que já no início ali de 2022 e tal, o mercado já começou a ficar mais soft
e muito crowded, né? Muita gente foi pro mercado, muita loucura, todos os Bored Apes e o mercado começou a não absorver mais esse lançamento de novas coleções, esse negócio começou a não fazer sentido. E aí foi um tempo ali da gente realizar que, ó, a gente vai ter que tirar o pé desses esforços operacionais aqui, o que vai sobrar é a coleção. Essa realização final foi acontecer ali em 2023. Ou seja, então a gente meio que quase que voltou ao ponto inicial, entendeu? Então, se eu tivesse falando comigo na época, era mais fácil assim, trata isso como um trade, entra, quando subir vocês vendem, como você faria como um trade, e segue a vida. Eu acho que, só que é muito é, sedutor todo o negócio do, putz, se levantar com o VC mais hypado, ser uma das empresas, ser uma empresa global, a gente tinha gente em Londres, Estados Unidos, assim. É fácil você cair, eu acho que um pouco nesse conto. Foi um período bastante estressante, assim, pra mim. Até quando dava certo era estressante, quando dava errado era estressante. E eu acho que tem um pouco também de quando tudo sobe e você vê outras pessoas fazendo outras coisas mais simples até e ganha mais dinheiro, tem um pouco de um sentimento de greed, né? E que assim, hoje eu olho com uma maneira até um pouco mais autorreflexiva que eu deveria ter tido na época, mas você acaba entrando um pouco naquela, entendeu? Então eu preciso fazer um negócio também para buscar o próximo pop, o próximo objetivo, assim, que não é sustentável no longo prazo. Então, assim, agora a minha visão sobre o que a gente constrói e tal, e até algumas decisões que eu tomei recentemente, é muito mais no sentido de eu entendo que esse jogo existe, esse jogo do hype, da próxima rodada, ele existe. A última rodada que a gente fez da Fingerprints, o valuation era 200 milhões de dólares. A gente chegou a bater até um pouco mais. Então, assim, eu sei que isso daí, esse jogo existe, esse jogo tá aí pra ser jogado, tem um monte de gente que tá jogando esse jogo nesse exato momento. Só que ele é um jogo que, depois que você jogar uma vez e você vê a parte ruim dele, acho que você toma cuidado pra não fazer. Não é que você fica menos ambicioso, acho que até talvez você possa ficar até mais ambicioso, só que é mais, você quer algo que seja duradouro no longo prazo, que é o que eu tenho feito agora com a Bag, né? Mas, de certa forma, Luiz, você deu dois exemplos aqui, na Polvo e na Fingerprints, e aí me corrija se eu estiver usando a descrição equivocada, mas você queria construir algo com lasting value, é o que parece, para quem está te ouvindo. Uhum. E especificamente a Polvo, por exemplo, tinha um negócio muito interessante, que era quant-based, e era um quant-based baseado na tecnologia blockchain. Era muito interessante o que vocês estavam fazendo, eu lembro bem na época. E na Fingerprints tem essa convergência entre arte e a tecnologia, que também é super interessante pelos seus próprios méritos e pelo que ela permite que a gente faça, como visão de adoção de tecnologia. E você descobriu nos dois que você estava talvez no business de trade or asset allocation. E que não é um jogo de criar algo com lasting value, é um jogo de alocação de capital. Por trás dessas duas decisões, né, ou constatações que você fez, tem esse desejo que volta ao ponto inicial que a gente discutiu, de você empreender, e empreender é criar algo que tem equity value e lasting value, e enfim. Eu queria te provocar em relação a essas decisões, se elas não estão conectadas com isso. Claro, tem o que você descreveu como constatações que você fez jogando o jogo, né, no processo, mas não tem esse elemento também? Eu acho que tem, com certeza. E eu acho que no caso da Fingerprints talvez seja mais óbvio, que é o seguinte: quando você compara 2019, por exemplo, quando essa obra de arte, o Autoglyph, foi lançada, e hoje, o Autoglyph vale 100, 200 mil dólares. Hoje, em 2019, foi vendido, eu acho que era até de graça, assim, sei lá, menos de 100 dólares, com certeza. Autoglyph hoje tá no MoMA, no Pompidou, entendeu? Então, assim, essas coisas aconteceram, só que e aí talvez seja um pouco também do mercado de cripto que tem essa intensidade muito grande, que é a expectativa do tamanho que o negócio poderia ser era descasada da realidade. Então, você fala assim, não, eu vou fazer esse negócio aqui, esse vai ser um negócio de, sei lá, 20, 30 bilhões de dólares, talvez fosse mais próximo da realidade do que você achar que ia para 1, 2, 3 bi. Entendeu? Então, acho que isso é relevante. Vou despersonalizar aqui e falar talvez do que está acontecendo agora no mercado de AI. As empresas que a gente vê com alguns valuations que você fala, não sei como é que todo mundo valer tanto, né? Mas
você olha o produto, você fala, cara, esse produto é sensacional, entendeu? Não é como se não existe. E essas coisas vão existir. A dúvida é, será que o valor terminal disso aqui se justifica, dado que vai ter uma dinâmica competitiva, dado que nem todo mundo vai ganhar, justifica o valuation de hoje. Eu acho que é isso aí que causa esse descasamento. E parte disso é um pouco dessa expectativa do jogo de rodada, VC, etc., que eu acho que é natural. Quando dá certo, dá muito certo, quando dá errado, ele causa uma volatilidade maior num negócio que poderia ser um pouco mais linear. E aí, movendo, Luiz, a Fingerprints para frente no tempo, né, desse processo, dessa constatação que você teve na Fingerprints, você, por outro lado, assumiu o compromisso, não só com teus sócios, equipe, com você mesmo, mas também com a A16Z e Union Square Ventures. Como é que você fecha o ciclo de Fingerprints tendo colocado esses compromissos e esses compromissos com essa régua de performance super esticada? Como é que foi esse processo? Acho que assim, talvez a grande vantagem ou desvantagem do formato ali da Fingerprints é que, muito diferente talvez de uma companhia onde você tivesse equity tradicional, que você tem liquidation preference, liquidez acaba sendo muito ligada ao empreendedor e etc. O fato da Fingerprints ter sido desenhada como uma DAO, onde as pessoas entravam com o token, então elas tinham posse do token já no momento onde elas compravam. E, sinceramente, para os fundos, acho que também é uma alocação pequena, acaba que, nesse sentido, até teve uma pressão menor só isso. Primeiro porque o que aconteceu também com a Fingerprints depois? A Fingerprints ainda existe, as obras estão lá, os tokens estão lá. A gente fez até recentemente uma recompra parcial de alguns investidores ali. Um dos investidores, o Union Square Ventures, por exemplo, ele saiu nessa recompra, ele saiu, trocou os tokens deles por obras. O formato em si, ele facilita um pouco você falar, bom, beleza, eu não vou ter só atividade operacional, mas a coleção ali existe, e se esse negócio vai valer mais daqui a 5, 10 anos, enfim, é como se fosse um fundo open-ended ali, né? Coisa que talvez, se você tem uma empresa, por exemplo, no formato da empresa atual, que é a MEG, que é uma empresa onde não é token, é equity, putz, não existe valor sem as pessoas e o trabalho, então não existem ativos, né? Não tem NAV que nem tinha lá, que nem tem na Fingerprints. Então, de certa forma, aí eu acho que é um arranjo bastante diferente. Você só demanda o sweat equity. Então, assim, de certa maneira, quando os próprios fundos investiram, eles pediram assim, deixa eu ver a NAV do fundo aqui, e eles sabiam que eles estavam pagando, acho que, múltiplos do NAV, e o que isso virou depois foi que agora o NAV tem desconto de NAV. Então, assim, porque naquela época do mercado ele estava tudo a múltiplo de NAV. Mas é uma dinâmica um pouco diferente de tipo, ó, eu coloquei esse dinheiro aqui e eu espero que você contrate time, ache um negócio. Então, assim, nesse sentido teve pouco uma pressão, coisa do tipo, tem uma relação bastante boa com eles. Nesse sentido, não afetou tanto, entendeu? Acho que muito mais é uma percepção de tempo, quanto tempo e esforço você despende numa coisa para no final das contas, eventualmente você fala, putz, era mais fácil só ter tratado isso daí como uma coleção desde o início, por exemplo, né? Boa. Um pouco nessa época, talvez eu perdi a conexão com o que você estava fazendo. E eu lembro que, fast forward, a gente tomou um café no Shopping Iguatemi e você estava começando a olhar o ambiente de fintech. E você até tinha, né, colocado, né, para mim assim, olha, acho que eu vou para a Índia ver o que está acontecendo em fintech lá. E a Índia, né, na época, e talvez hoje ainda mais, estava despontando como um dos mercados mais interessantes em termos do disconnect entre a oportunidade do tamanho de mercado e o que existia de empresas tentando capturar valor nesse mercado, em fintech e em outros segmentos, né? E aí a gente se despediu e eu fiquei pensando assim, lá vai o Luiz, ele vai aprontar outra boa de novo. Curiosíssimo para saber o que ele vai fazer, e aí se apareceu com a Meg. Conta pra gente esse processo de decisão, você volta pro whiteboard, de certa forma, e faz uma reflexão e que termina na Meg. Como é que foi isso para você? Foi engraçado, porque eu tava com esse negócio da viagem da Índia todo planejado, acabou que de última hora eu não consegui ir, teve uma questão pessoal, mas
Um dos investidores nossos é o Kunal Shah, que é um cara que fez a Creds, que é uma das principais startups lá na Índia. E, e foi um mercado que eu olhei bastante, assim, porque o Pix é inspirado no UPI, né? Acabou que teve pouco engraçado, né? Eu achei que a gente ia conseguir traduzir algum modelo que tinha lá, então acabou que não teve muito isso. Mas eu acho que foi bom para ver um pouco da ambição, assim, do que era possível fazer. Tem empresas muito grandes sendo construídas na Índia, uma dessa infraestrutura nova, e no Brasil não parecia que nada muito grande ainda tinha aparecido. O que eu fiz nesse interregno aí, acabei ficando muito próximo, né, do Canary, um dos primeiros investidores ali da própria Fingerprints foi o Florian, que é founder do Canary e da Loft. A gente explorou a possibilidade de, até na época de ver se faria algum fundo de cripto, alguma coisa do tipo. Optou por não fazer, mas eu virei sócio do Canary, eu virei venture partner lá. Então, basicamente, eu não tinha nenhuma demanda executiva do fundo, mas eu sentava ali no comitê e, enfim, levava deal. Acho que talvez seja a parte mais relevante. Eu acabei tendo uma exposição mais ampla também ao que estava acontecendo no mercado. E fintech no Brasil, você passa 5 minutos dentro de um VC, você descobre que é o negócio mais relevante. E aí, nesse momento, eu falei assim, eu não sei se eu quero virar investidor ou se eu quero fazer alguma coisa de novo. E o que eu senti é que faltava essa experiência de fazer um business quase que no mundo real, assim. Então, um business com cliente e com um pouco mais tradicional, entendeu? Talvez tinha passado tempo demais no Edge ali. E aí a gente esse primeiro momento, eu decidi que, bom, queria ir mais para o lado de fintech. Me pareceu óbvio que alguma coisa em cima do Pix, Open Finance pareceu alguma coisa interessante também. E foi esse tipo essa exploração que levou ao que veio a ser a Meg. O produto foi lançado só em 2024, né, abril de 2024, mas a empresa, em setembro de 2023, foi quando a gente considera a data oficial, assim, criou o CNPJ, etc. E aí a ideia, para quem não conhece a Meg é basicamente um agente de AI que faz transações dentro do WhatsApp. Então, principalmente pagamentos, faz com linguagem natural, você pode mandar um áudio, imagem, texto, etc. E não só ela faz pagamentos porque ela é uma conta bancária, mas ela também conecta nas demais contas bancárias. E a gente lançou isso daí em abril de 2024, e o que a gente viu que aconteceu depois foi uma explosão, não só da gente ver o uso e o boca a boca desse negócio crescendo, mas também criou basicamente uma categoria nova. Agora a ideia de você ter o WhatsApp como um canal transacional é agora table stakes. Pro bem ou pro mal, é table stakes, entendeu? O Itaú já agora já lançou Pix no WhatsApp, o Nubank foi atrás de lançar também. Eu tenho minha opinião pessoal sobre a qualidade de cada um desses produtos que eu prefiro manter, ainda mais dado que agora a gente tá servindo, né, essas outras instituições. Acho que a gente se antecipou a um movimento que agora para mim é bastante óbvio, assim. O WhatsApp ele vai virar um canal transacional não só para transação de pagamento, mas também para crédito, também para câmbio, investimento. AI permitiu você quase que colar uma coisa na outra, entendeu? Colar esse sistema financeiro já existente, bem desenvolvido do Brasil, com esse canal que o Brasil é o principal usuário do mundo. Então, o uso de WhatsApp no Brasil, ele é muito mais intenso do que qualquer outro país do mundo, só que o que eu tenho visto, e a gente tem falado com empresas do resto da América Latina, que tem interesse, estão lançando também seus produtos agora, a gente está até conversando com algumas delas para lançar coisas juntos, é que isso vai se espalhar pelo resto da América Latina, pela Europa. O Brasil, ele está só na ponta. A Índia, coincidentemente, é um grande mercado de WhatsApp, Indonésia, enfim. Então, acho muito interessante o fato de conseguir construir isso aqui no Brasil e isso talvez ser algo que dê para exportar. A Meg hoje tem é, mais de 500 mil usuários, 150 mil contas, já transacionou mais de 2,5 bi. E o movimento que a gente fez mais recentemente, a gente lançou um produto que não tinha monetização, né? Então ele é de graça para o B2C, para o cliente final.
E a gente teve muito essa questão da como é que monetizaria. E uma das maneiras óbvias que apareceu desde o primeiro momento que a gente lançou é que todo mundo pedia, bom, putz, faz isso aqui pra gente, que já tem, ou já tem o cliente, já tem o produto. Os grandes bancos, mas também tem muita fintech no Brasil, né? Essa parte embedded finance no Brasil, ela é bastante grande, bem maior que alguns outros países. E a oportunidade que a gente viu foi de ser esse cérebro para fazer toda essa parte de transacional no WhatsApp para múltiplas empresas, no modelo B2B2C ou B2B2B, pode ser uma empresa também na ponta ali. E aí é isso que a gente está desenvolvendo agora, está trabalhando com as primeiras empresas, a gente deve anunciar aí as primeiras que estão botando no produto, mas foi também uma parte da jornada agora nova de começar no B2C, o B2C ainda existe, qualquer um pode entrar ali no site meg.com.br e criar a sua, mas começar no B2C e agora efetivamente pivotar para o B2B e focar nisso aqui como a monetização e entender a dinâmica de como é que é conversar com a empresa e o sales cycle aqui do B2B é outro, completamente diferente. Eu tenho achado bastante interessante também, entendeu? Essa novidade, para mim, ela é interessante. E aí, voltando ao ponto de construir valor é, de longo prazo, a gente levantou até agora 10 bilhões de dólares na MEG. A gente foi bastante racional com o dinheiro, gastou uns 40% disso só até o momento. E a gente acredita que o B2B ele vai ser o caminho mais sustentável para você construir valor de longo prazo, porque a gente vai construir integrações mais profundas com essas empresas, mais produtos sem o risco de mercado, porque se eu construo o investimento, o câmbio ou crédito, eu já faço direto com quem já tem o cliente e a monetização. E aí a gente quer ser efetivamente essa camada transacional e de uma maneira muito sustentável mesmo, porque o business vai ser sustentável é, dado o próprio modelo de negócio, né, do cliente pagando a gente. Então, tô bastante animado assim com isso, mas vai a mesma linha de querer construir valor de longo prazo. Você descrevendo essa jornada mais recente da Meg, Luiz, me veio à mente aqui alguns assuntos, né, que talvez valha a pena a gente recortar aqui, né? Primeiro, não vou dizer similaridade, porque são realidades muito diferentes, mas a gente tem na China o exemplo do WeChat, e por força da mensagem, né, transpondo isso para o Brasil, o uso do WhatsApp, ele se tornou um canal para, sei lá, receber remédio do governo, entre outras coisas, né? Então, você tem esse driver. E você se colocou num ponto que converge algumas coisas. Primeiro, se você é fintech no Brasil, você tem que ter todo o aparato regulatório e operacional associado ao mercado tradicional, mercado financeiro tradicional. E, ao mesmo tempo, UX e como você chega no cliente, o WhatsApp. E, do outro lado, uma empresa já AI native, com todas as implicações disso. Então, você está, vamos dizer assim, num ponto de convergência entre três tecnologias ou três, até visões de mundo muito diferentes. Não deu um nó na sua cabeça do teu CTO e dos teus sócios e da equipe quando você parava para falar de que produto a gente vai ter e roadmap? As possibilidades parecem, né? Cada direção dessas três é um mundo em si, né? Como é que você acertou o que você ia fazer? É engraçado isso. Tem um livro que me recomendaram, eu não li ainda. Eu preciso. É, Optimizing Greatness. Eu preciso lembrar o nome do livro, mas basicamente a tese. Tem aqueles livros que assim, os caras escrevem 300 páginas, mas a tese é 2 páginas. E basicamente era um pesquisador que ele estava desenvolvendo um algoritmo para ensinar um robô a andar. E aí eles estavam otimizando aquele algoritmo e focando nesse objetivo e não funcionava. E aí eles foram, na verdade, atrás de um outro jeito de otimizar. Eles estavam buscando como esse robô ele poderia otimizar caminhos de novelty, né? Caminhos diferentes. E isso produziu um robô que andava muito, muito melhor. O que foi a nossa experiência aqui? A minha primeira tentativa foi vou pensar de maneira mais top-down. O Open Finance vai mudar a economia de certa maneira, a relação com o banco, talvez a interface aqui também mude. Então a gente tinha um pouco dessa ideia bem high level. Mas para chegar no produto efetivamente que funcionou, o que ajudou foi ser bottom-up, que foi assim, como que a gente vai melhorar a experiência do Pix?
putz, uma coisa que eu acho ruim é quando alguém manda uma mensagem pra você e a pessoa fala, me paga não sei quanto e a minha chave Pix é tal. Aí você tem que ir ali na mensagem do WhatsApp normalmente, pega aquela chave, aí às vezes copia a mensagem inteira, aí você joga isso no app, aí você tem que ficar apagando tudo. É um pequeno incômodo. E aí a gente falou, como é que soluciona essa questão? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bot no Telegram, que foi a primeira versão, que você joga uma mensagem dessa e ele joga uma chave Pix, copia e cola. Aí a gente descobriu que a melhor maneira de fazer esse bot transformar a mensagem da chave não seria um algoritmo tradicional, seria um LLM. Aí foi quando a gente começou a trabalhar com LLM. Aí falou, bom, para fazer isso aqui no Telegram, é melhor fazer no WhatsApp. E outra, se já está gerando a chave, o copia e cola, poderia já fazer a transação. Se ele faz a transação, ele podia também ver seus saldos. Então, assim, foi muito mais bottom-up do que. Agora a gente não conta a história desse jeito, né? Mas foi muito mais desse jeito é, do que, não, vamos ter um cliente no WhatsApp e ele vai conectar. Então, assim, eu acho que boa parte dessas inovações ajuda quando você vai. E agora, para mim, eu estou num momento muito parecido, porque quando a gente decidiu ir para o caminho B2B, a única insight era que existe alguma demanda de grandes empresas pelo que a gente construiu aqui, por essa experiência. Isso é óbvio porque eles estão batendo a cabeça para lançar. Como que a gente monetiza isso e a gente não é uma software house, entendeu? Putz, beleza, eu vou me posicionar aqui como meio que uma interface agêntica para o BaaS, digamos assim, né? Para um Bank as a Service. Como que esse negócio pode ser mais interessante? Bom, com todo cliente do Bank as a Service, eu estou começando a ver um pouco dessa questão. Para lançar um próximo produto, quero botar um empréstimo consignado, um seguro, ele precisa criar a experiência como um todo. E o Bank as a Service não dá isso. Então, ter um agente que também ajuda ele a vender e integrar rápido. Então, daqui a 6 meses a um ano, a gente talvez vai ter uma história mais bonita para contar do que essa, que agora ainda está na fase mais do tô construindo, entendeu? Então, eu acho que todas as histórias em geral são assim, só que quando você conta no podcast ou no livro, você conta quase que de trás para frente para mostrar como é que os pontos se conectaram, né? Boa. Deixa eu mudar um pouco a focalização do nosso papo aqui, Luiz, para algo que pode ser muito interessante para quem está ouvindo a gente, né? A gente, quando trilha o caminho de empreendimento e no VC Track, como você fez, a gente tem 570 mil disciplinas que você tem que, de alguma forma, dar conta delas. Ser bom ou não, dominar ou não, outros 500, mas você tem que passar pelo obstáculo. Mas é muito, às vezes, disconcerting ou, né, confunde, né, tempo, cabeça, movimento, você trilhar o caminho de liderar uma operação com tudo que isso implica e, ao mesmo tempo, desenvolver uma relação com investidores que chega ao ponto de você, né, entrar num processo de negociação e, enquanto você está operando, você executar essa transação e não perder, né, não tirar a mão do volante nem do freio e fazer tudo acontecer, né? E você teve, eu diria, curiosamente, nesse espaço de tempo relativamente pequeno, você fez isso umas 3 vezes, ou não mais, né? Porque você fez mais rodadas na MEG, por exemplo, né? Talvez mais de 2 rodadas para trás. Você fez alguns ciclos de engajamento, desengajamento, e agora, né, mais recentemente, uma transação também envolvendo um fundo de fora mais uma vez. O que você achou de difícil, ou obstáculo, ou pelo contrário, né? O que te fez ter sucesso nesses múltiplos engajamentos com quem, sobretudo, precisa olhar para você e para os teus sócios e confiar que vocês vão, no mínimo, ter responsabilidade com aquele recurso que está sendo colocado na mão de vocês. Então, conta pra gente o Luiz e a tua trajetória nessa perspectiva de fundraising e relação com o investidor. Porque o fundraising, né, vai para a placa, levantei 20 milhões de dólares ou sei lá quanto, mas depois você tem que conviver com as implicações de você ter levantado esse dinheiro que pouca gente fala, né? Como é que é? Eu tive uma experiência de fundraising inicial, que foi lá quando a gente se conheceu, que foi quase que um angel, assim, né, nesse sentido. Então tinha um pouquinho enfim, institucional, mas era
era algo muito pequeno, muito inicial, sempre muito mais ó, a gente tem essa ideia aqui e a gente já fez isso aqui anteriormente, estamos pensando em fazer isso olhando para frente. Na Fingerprints, a experiência dos 2 rounds, né, que foram 2 rounds ali com o Andreessen, e se você for pensar, ela já nasceu quase que no fundraising também, né, mas, putz, com características específicas. Foi bem diferente, porque era um negócio que quase que se vendia. Então, na época, foi muito fácil, entendeu? Então, assim, eu tive que, na verdade, eu lembro até de discussões de tipo, ó, precisava que no primeiro round que entraram nos fundos, eu precisava que alguns investidores anteriores saíssem para eles entrarem, entendeu? Então, assim, depois o pessoal, ninguém queria sair depois na época, depois o pessoal quer, mas então foi muito atípico, entendeu? Então, assim, eu acho que a situação toda foi muito atípica, porque a gente tinha um ativo ali que era único e estava muito hot, que eu acho que esse é o negócio esse é o maior aprendizado, assim, com o VC, é uma relação também de FOMO, é um mercado muito derivado por FOMO, principalmente nesses estados iniciais. Agora, na Mega, acho que foi talvez o que dá para dizer um pouco mais de aprendizado, que foi, a gente fez um pre-seed, onde o pre-seed foi o Canary e eu, então foram os 2 únicos investidores. Foi bem dentro de casa, nesse sentido, então assim, eu já estava lá dentro do Canary, era muito mais uma questão de, ó, tá na hora, acho que já vou querer contratar time, vamos lá, vou levantar, do que realmente ter um processo de venda, porque eles já me conheciam bastante e sabiam também que na hora que eu fosse para captar com outros fundos, que é um pouco o jogo, você tem que ir para a próxima rodada, não seria difícil, dado que eu já tinha captado com outros fundos estrangeiros anteriormente e tal. Então, assim, meio relativa, não seria tão fácil, tão difícil, no caso. Acabou que foi algo nesse sentido mesmo. Então, antes da gente lançar, foi quando eu conheci o pessoal do Lux. Dos outros investidores também da Fingerprints, tinha uma relação super próxima com eles. Ele é o principal investidor da Ramp. Enfim, é uma empresa gigantesca agora também. A Lux também é investidor da Ramp. Um dos founders da Ramp investiu na gente também, o CTO, o Karim. E aí, a Lux foi muito assim, mercado que você está olhando, seu background como empreendedor, a ideia é mais ou menos essa, comprou a ideia. Isso foi o nosso seed, eles fizeram um seed de $4 milhões, antes da gente lançar. Depois, quando eles acabaram colocando mais 5 ano passado, foi aí já muito mais na atração, vendo a execução. Na sua pergunta até original de como equilibrar a operação com isso, eu assim, viajo para fora, converso com os investidores e tal, eu até gosto dessa parte, não é todo mundo que gosta, talvez até pelo meu background eu gosto mais também desse outro lado, mas eu nunca tive processos muito intensos com muitos fundos competitivos e essa história do empreendedor que tomou 100 nãos antes de tomar um sim não foi a minha experiência, entendeu? O que me deixa menos bem treinado para quando for esse o caso, talvez, tá? Mas então eu não tive isso do processo longo, não vivi essa questão. Todos os processos foram relativamente rápidos por uma circunstância é, é, de como de como as coisas se sucederam, assim. Eu não descobri nenhum hack novo, não. Acho que foi muito mais da maneira como aconteceu. Se a gente não tivesse tido tração, ou se eu não tivesse anteriormente captado de fundos, como eu vi outras pessoas acontecendo, e tivesse com mais a corda no pescoço, aí eu vejo isso acontecendo. E você vê assim, cara, são empreendedores de qualidade muito similar, só que às vezes faltou a atração, escolher um mercado que é mais difícil captar, ou não tá muito. Então, sei lá, tem muita coisa que agora não tá tão sexy, né? Então, sei lá, agro no Brasil, quem que é agritech, é mais difícil. E são setores que, assim, é o maior setor do Brasil, entendeu? Assim, captar para coisa que tá mais hot é muito mais fácil, e você tendo background, conhecendo as pessoas, facilita também muito mais, entendeu? Mas, enfim, minha experiência foi essa. Mas a despeito de você não ter feito trilhado esse caminho do folclore, né, ou da maioria de dificuldade sem entrevistas, 1000 nãos e tal, você ainda teve que passar pelo processo de negociação, de governança, direitos, etc. Né? Alguma observação de tomada de decisão sobre esses aspectos? Por exemplo, né, e você é um dos poucos
que eu conheço que convive até hoje com uma Decentralized Autonomous Organization, né, que é o DAO. Então você sabe o que é governança Essa é a pior governança. DAO, você sabe o que é uma governança blockchain. E a parte da governança e negociação de contratos, como foi para você nesses processos? Eu acho que assim, pensando numa empresa mais tradicional, em DAO, assim, não tem muita regra. Eu acredito até, né, pensando na DAO e no Decentralized, eu acho que agora com AI isso vai ficar mais viável, porque vai ficar mais autônomos, que é a parte que todo mundo esquece. Mas pensando em governança de uma empresa mais tradicional, para mim, acho que a gente evitou tomar decisões erradas por estar sendo sempre muito bem assessorado. Assessorado não digo só advogado, não, eu digo outros empreendedores, mentores, até o Florian, que é investidor e sócio, mas também assim, já passou por isso múltiplas vezes também. Esse é o melhor, se você falar com quem já passou por isso, e agora eu vejo também, tem ajudado, tem gente que saiu aqui, foi empreender tá levantando o primeiro angel round. São tantas dúvidas que quando você já passou, são tão básicas, entendeu? Como é que é o modelo do safe? Será que o investidor propôs isso? Só que para a pessoa que está vendo tudo pela primeira vez, parece assim, o negócio mais complexo do mundo, entendeu? Então, esse tipo de ajuda ali, buscar quem já passou por isso, um mentor, para mim não existe hack melhor do que esse. Eu acho que é a maneira mais fácil de você conseguir pular algumas casas e conseguir evitar os piores erros. Acho que é mais um jogo de evitar erro do que tentar criar uma coisa muito fora da caixa, assim. Fantástico. E, Luiz, AI, dá para a gente fazer 25 podcasts só sobre esse tema. A gente tem a cada semana uma novidade, a cada semana um treino diferente. Como é que vocês estão conseguindo, primeiro, monitorar de alguma forma o que está acontecendo, porque você tem que minimamente ficar conectado nisso, e que impacto isso está tendo, como vocês estão planejando o futuro próximo da companhia? Você tem 1000 questões, né, que são importantes, custo token, se a AGI vai aparecer e bicho-papão, né, levar os negócios 90% dos empreendedores. Conta pra gente, dentro do que você puder comentar, como é que está sendo lidar com essa incerteza tecnológica. A gente está no meio da curva, né, e parece estar acelerando cada vez mais, e como é que você está tentando criar moats, né, ou para caras da minha idade, o que a gente chama de vantagem competitiva. Acho que talvez seja a questão mais difícil de todas. Acho que tem algumas coisas que são agora óbvias que lá quando a gente estava começando não eram. Então, por exemplo, essa questão do custo do token ir caindo, para mim parecia muito óbvia, porque você via o CAPEX que os caras estavam começando a gastar ali, todo mundo falando o que ia fazer. Então era muito óbvio que a competição ia drivar o custo do token para baixo. E quando a gente começou, ainda em 2023, a gente conversei com alguns bancos e tal, falava assim, cara, mas o custo aqui para atender um cliente desse jeito vai ser estratosférico, entendeu? E eu até entendo que se ele plugasse todo mundo de uma vez, sim, mas você começando pequeno e aprendendo e depois virando a chave, agora é uma coisa evidente, assim, que vai ser mais eficiente e era melhor ter começado antes. Então a gente começou tinha cliente que custava $20 pra gente, entendeu? Por mês. Então, óbvio que não dava para monetizar e se manter sustentável com um cliente desse, mas assim, hoje o custo virou centavos. Acho que talvez a questão mais difícil é a questão competitiva e interna. Então, o que eu quero dizer com isso? Competitiva é quanto do que você faz não vai ser muito fácil. Software está virando mais descartável, né? Vai estar ficando muito fácil de alguém reproduzir. E aí, eu acho que pensando nesse caminho B2B que a gente está agora, ele é muito mais defensável. Por quê? Porque tem um valor que continua existindo, que é um valor de integração, a própria distribuição, quando você fala de uma distribuição que é difícil de conseguir, que é dentro de grandes empresas. Não é que a empresa quer pegar um novo vendor, ela consegue pegar e ele começar a trabalhar amanhã. Só o tempo de integração, às vezes separar uma equipe inteira para integrar com você e começar a usar os seus sistemas, se surgir alguém amanhã que é 10, 20% melhor, não é tão fácil de tirar, né? Então, esse tipo de coisa para mim é bem importante. Eu acho que fintech se protege mais, você ter um produto superior aqui e você ter as integrações, ter as credenciais,
ter a marca que, de certa forma, a gente acabou construindo ajuda muito, porque o custo do erro é mais alto. Então, de certa forma, a gente tem visto isso, né? Os clientes, eles preferem, entre testar com alguém novo, que eu vou fazer mais barato aqui, e testar com quem eu sei que já transacionou alguns bilhões nesse formato, eu prefiro fazer com vocês. Mas é uma questão muito difícil, porque as coisas estão mudando muito rápido. E aí, para dentro de casa, talvez a mudança mais intensa foi que a gente começou onde era mais um chatbot melhorado e viabilizou nosso produto, mas hoje em dia já começou a basicamente substituir tempo de programação, e hoje em dia nossos desenvolvedores, eles programam 100% com AI. Então é um negócio assim, mudou muito o tipo de pessoa que a gente teve que ter dentro da empresa, e a gente já passou por alguns rounds assim de mudar as pessoas da empresa, seniorizar a equipe, pensar em uma equipe que vai ser mais vai deixar de ser o negócio, a equipe técnica e não técnica, e virar mais um espectro. É muito mais fácil para a gente fazer isso com 20 e poucas pessoas, 25 pessoas. Já chegamos a ter 30 e a gente até seniorizou a equipe assim no movimento, do que fazer com quem tem 2, 3, 4 mil pessoas. É muito mais difícil. Mas ainda é desafiador mesmo pra gente, entendeu? E tá ligado no que acontece é muito difícil. Acho que é um full-time job só você saber o que tá sendo lançado aqui. Então eu deixo quase que as coisas mais óbvias acabam chegando, entendeu? Você vê que, pô, tem alguma coisa que não param de falar e aí você, beleza, então vamos lá gastar um tempo para aprender. Agora, testar absolutamente tudo que surge, aí você não trabalha, né? Acho que esse é o problema. Por último, né, que pista você dá para gente sobre equilíbrio ou desequilíbrio, vida pessoal e jornada empreendedora depois de quase 5 décadas em tempo de startup trilhadas, né? É muito difícil, assim, porque é muito difícil ser efetivamente equilibrado e dar certo. Os períodos onde dá mais certo e dá mais errado, normalmente você está desequilibrado, né? Porque você está muito focado e eu acho que é mais fácil o que eu tenho visto, e ainda estou aprendendo, tá? Tá longe de ter resolvido. Ajuda muito, eu acho que você ter alguém que você consegue confiar e, putz, eu tenho a minha esposa, a gente namora desde os 19 anos, então assim, já viu pro alto, baixo, já viu todas as composições possíveis, e isso ajuda muito. E a gente, e ter ter alguns hábitos específicos aqui que mantém saúde mental, meditação. Comecei a correr faz 1 ano e meio agora. Já corri algumas provas, assim, isso tem ajudado também, porque eu acho que a intensidade, e principalmente sendo fundador, acho que o pior não é nem necessariamente quantidade de horas trabalhadas. Às vezes você trabalha muitas horas e tá tudo bem, e às vezes você trabalha pouco, só que o estresse é tão intenso que então, você tá no final de semana, você não tá trabalhando, você tá pior até. Então talvez a ansiedade da decisão, o estresse da decisão, ou da indecisão, talvez seja, ou da incerteza, talvez seja o pior. Eu tenho o hábito também de escrever, então eu gosto de escrever para mim mesmo bastante assim, analisar o que que aconteceu. Não sei se isso ajuda ou atrapalha, mas eu sei que é o hábito assim que eu tenho. Mas eu não acho que é o tipo de coisa para quem quer uma vida equilibrada. Acho muito difícil ter uma vida equilibrada e trilhar esse caminho. Então, assim, eu sempre acho que, normalmente, quando a pessoa empreende e tem algum sucesso, é porque tem algum trauma, alguma coisa que deu errado em algum momento ali, a pessoa está tentando compensar. Eu não sei se eu sei muito bem o que que é o meu, mas claramente tem alguma coisa assim, porque se for. Porque às vezes não faz sentido, até do ponto de vista de risco e retorno, certas decisões, mas você vê que se você tivesse numa carreira mais linear ou numa situação, digamos, mais tranquila, você também não está feliz, entendeu? E em direção ao risco, acho que vira meio que um traço natural assim, e aí tem que aceitar que vai ter. Buscar o equilíbrio dentro do desequilíbrio, entendeu? Só é mais o plus do que do que falar que eu não vou deixar, eu vou eliminar a volatilidade do mercado aqui. Fantástico, Luiz. Muito obrigado
pela conversa. Acho que a gente terminou se conhecendo, né, tem vários anos já, mas a gente nunca bateu um papo assim em profundidade sobre como foram esses saltos, né, que você veio dando na vida empreendedora. Obrigado de novo por estar aqui com a gente. Pô, obrigado pelo tempo aí, gostei bastante. Valeu, Arnaldo.